Bom, primeiro vídeo gravado em 2018 e hoje nós vamos continuar nossas aulas de geografia falando sobre os conceitos de população. Mas antes, eu quero que você acesse o link, que na verdade tem alguns links aí na descrição, tem as playlists, vai ter novos vídeos de química, de física, de exatas, que eu sei que vocês têm dificuldade, e acessem também o blog da Patrícia Meyer, o blog A Gramática em Extinção. É um blog parceiro do canal, está aí na descrição. Então vamos lá. Conceitos de população na área de geografia. Começando pelos conceitos básicos, indo falar sobre taxas, crescimento natural vegetativo, que são coisas que podem cair na prova. Começando pelos conceitos básicos. O que é o conceito de população total? É a população de determinado local. Uma coisa que você tem que lembrar sempre é que um lugar populoso é diferente de um lugar povoado. Eu vou explicar durante essa aula, mas aqui uma população total. Vamos dizer que eu estou falando sobre São Paulo, por exemplo. Então, vamos dizer que na cidade de São Paulo tem mais ou menos 20 milhões de pessoas. Então, a população total da cidade de São Paulo é de 20 milhões de pessoas. A população total do Brasil é de mais ou menos 210 milhões de pessoas. Então, é mais ou menos um número total, um número sobre um determinado local. Aqui a densidade demográfica é outra coisa, porque a densidade demográfica ela vai entrando na população relativa. Aqui fala sobre a proporção de habitante e área. A proporção de habitante e área ela é medida em habitantes por quilômetro quadrado. Então aqui é o grau de povoamento do lugar. Então vamos dizer que aqui São Paulo tem mais ou menos, sei lá, 20 milhões de pessoas no total. E vamos dizer que tenha 20 habitantes para cada quilômetro quadrado. Não, é pouco. Que tenha 1000 habitantes para cada quilômetro quadrado, pode ser? Então, essa população relativa faz parte do conceito de densidade demográfica. Aqui falando sobre o Brasil, como eu tinha falado, o Brasil é um país grande no termo de população, ele é muito populoso, mas ele é pouco povoado, porque principalmente no Nordeste, no Norte, como o Brasil é um país muito grande, nem todas as áreas têm muita gente povoando, mas aqui na cidade de São Paulo, Sudeste, assim. Aqui falando sobre taxas, as taxas são sempre medidas por milhar, então é a cada 1000 pessoas, 5 a cada 1000, 10 a cada 1000, 500 a cada 1000, é sempre medida por milhar. E aqui tem as taxas de natalidade, de mortalidade e de fecundidade. Já vou dizendo aqui que a taxa de mortalidade e a taxa de fecundidade são... A taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, elas são mais ou menos medidas por ano, né? E aqui a taxa de fecundidade, ela vai indo mais ou menos durante a vida. Aqui está marcadinho errado. Todas essas taxas, todas essas taxas elas determinam o desenvolvimento de um país. Então, se o país ele tem todas essas taxas reguladas num grau bom, num grau que dá para você conviver, não morre tanta gente, não nasce tanta gente de uma vez, as mulheres não têm controle mais ou menos pelos seus filhos que nascem delas. Então, isso aqui determina o desenvolvimento do país. Só explicando mesmo, natalidade é a taxa de nascidos, mortalidade é a taxa de mortos e fecundidade é a média de filhos para cada mulher. Agora nós vamos para crescimento natural e vegetativo. Isso aqui é interessante, você pode prestar atenção. Aqui o crescimento natural e vegetativo, ele é a diferença entre a mortalidade e a natalidade. Então vamos fazer aqui, por exemplo, um cálculo. Se nascem 500 pessoas por ano, muito pouco, mas um exemplo. 500 pessoas por ano e morrem 200 pessoas por ano. Então aí tem um crescimento de 300 pessoas ano. Isso é muito simples de você entender. Essa é a diferença entre a mortalidade e a natalidade. Aqui tem as fases do crescimento natural e vegetativo, que é isso aqui. Primeiramente, você tem que saber ler gráficos para a prova. Então isso aqui é basicamente um gráfico. Aqui tem as siglas, que é tempo de natalidade e tempo de taxa de natalidade e taxa de mortalidade, e aqui está mostrando as indicações do gráfico. A gente pode ver que começa com a natalidade e a mortalidade indo num nível tranquilo, num nível bem nivelado, pode-se dizer, e depois a natalidade continua crescendo e a mortalidade cai. Nisso, a natalidade começa a cair e a taxa de mortalidade continua baixa. E chega num momento que
se inverte, mais morre do que nasce. Isso aqui são as fases do crescimento. Então, aqui a gente pode, eu vou dar alguns exemplos para ficar mais didático. Então, aqui a gente pode dizer que foi no começo de um determinado local era bem nivelado. Depois, aqui o Baby Boom foi o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, que fez as pessoas, entre a Primeira e a Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, que fez as pessoas fazerem muitos filhos, literalmente, porque muitas pessoas tinham morrido e as pessoas meio que instantaneamente, meio que sem saber que estavam fazendo isso, elas começaram a povoar o mundo de uma maneira muito grande. Então aqui está crescendo muitas pessoas, está crescendo muita natalidade e a mortalidade ela continua baixa. Aqui é um estado hipotético de quando o povo, isso aqui é bem provável de acontecer, por exemplo, provável não, eu diria possível de acontecer na Ásia, no Japão, por exemplo, em que os idosos são muito, o número de idosos é muito, e aqui o número de crianças vai diminuindo. Então isso aqui é o crescimento negativo. É até estranho de você falar crescimento negativo, mas esse aqui é o crescimento negativo, que é considerado quando mais morrem pessoas do que nascem pessoas. Aqui eu estou falando sobre o Brasil. Então o Brasil ele está diminuindo as taxas de mortalidade, de natalidade e de fecundidade. Isso é bom porque o Brasil vai começar a se desenvolver, entre aspas. Isso aqui falando sobre pessoas, sobre a população. A população pode começar a se desenvolver e se estabilizar. E aqui falando que de 1950 até 1970 ocorreu o êxodo rural, que contribuiu com o crescimento da população. Quando o êxodo rural acontece, mais pessoas vêm para as metrópoles, mais pessoas vêm para a cidade grande, e na cidade grande tem mais pessoas, na cidade grande as mulheres encontravam maridos, e a população cresceu e se estabilizou. Bom, isso aqui foi população, é um resumo, eu não sou professor, então se tiver algum erro me perdoe, mas aqui tem os conceitos de população para a prova da ETEC. Então eu vou sair, você tira seu print e a gente retorna com mais aulas. É isso aí. Tira seu print.